É na revelação de João, o Apocalipse, que diz no capítulo 16, versículo 8, do 9 em diante. E ele me diz: e o quarto anjo derramou a sua ira sobre o sol. Ele foi-me emitido abrasar os homens com fogo. E os homens foram abrasados com forte calor. E os homens blasfemaram o nome de Deus, que tem o poder sobre essas pragas. E os homens não se arrependeram e não deram glória a Deus. Muito bem. Muitas vezes eu cheguei a ler vamos dizer assim, unidade de vezes eu já li o Apocalipse. E muitas vezes eu li e reli o Apocalipse e sentia medo, ao ponto de entrar no meu imaginário as coisas que viriam acontecer sobre a terra. Então, quando eu lia o livro do Apocalipse, eu sentia medo. Quem sabe você que está me vendo nessa noite, nesse dia, quem sabe você verá esse vídeo, você já não leu o livro do Apocalipse e muitas vezes sentiu medo, sentiu um pânico. Mas eu quero dizer a você que a revelação que virá, nada mais, nada menos, é Deus amando você, se preocupando com você. Afinal, a justiça de Deus, ela é justa, não é injusta, ela é justa. E ainda Deus repreendendo os seus, mas ele repreende com amor. Então a Bíblia em Apocalipse, ela me diz no 16, 8 e 9, que o anjo saiu e jogou uma praga sobre a terra, sobre o sol, me perdoe, foi sobre o sol. E o sol, ele abrasou-se. O que é abrasar? É esquentar, ficou quente ao ponto de o homem não suportar. E quando ele chega no versículo 9, ele vai dizer que os homens, devido ao abrasar do sol, ao calor do sol, eles vão blasfemar ao nome de Deus. Vejam só, os nossos dias atuais, o sol está muito quente, aí a gente pega a camisa, balança e diz: meu Deus, o sol hoje está muito quente. O sol hoje está quente demais. As pessoas procuram um abrigo. Elas procuram um lugar para ficar na sombra. Bebem água. Enfim, são N de coisas. Mas o Apocalipse, ele me diz que vai chegar um tempo em que o Senhor vai enviar um anjo. E esse anjo, ele vai ferir o sol. Ele vai tocar no sol, na estrela. Então a Bíblia diz que o sol, a estrela, ela vai abrasar-se, ela vai esquentar ao ponto que os homens, nós seres humanos, nós iremos blasfemar contra Deus. Se hoje nós já reclamamos devido à quentura que excede, imagine neste grande dia. A Bíblia diz que chegará um dia, não sei quando é, mas a Bíblia me diz, em 16, ela vai dizer: olha, chegará um dia em que o Senhor Deus enviará um anjo com a sua ira, uma taça de ira, e ele vai tocar no sol, e o sol, ele vai
abrasar-se, ele vai esquentar. O ser humano em si que tiver aqui na terra não vai suportar o calor. Então, no versículo 9, ele vai dizer que os homens que estarão na terra, eles vão blasfemar ao nome de Deus. E hoje acontece isso? Claro que sim. As pessoas dizem: meu Deus, para que esse sol quente? Por que essa quentura extrema? Muitos ficam com falta de ar, asma, enfim, são N's e N's. Agora imagine neste dia. A Bíblia diz, mais uma vez, eu repito a você, o sol vai abrasar-se, o sol vai esquentar, ao ponto que os homens que estiverem nesse momento aqui na terra, eles vão blasfemar, eles vão falar coisas contra o próprio Criador, que a nossa imaginação não consegue. Enfim, eles vão, as suas palavras serão de baixo escalão contra Deus. Eles vão falar horrores contra Deus. Então a Bíblia diz que eles vão blasfemar contra Deus. E lá embaixo ele vai dizer: e eles vão blasfemar, eles vão falar horrores a Deus e não vão se arrepender. Eu quero dizer para você, nessa noite eu quero dizer para você que em todos os momentos que o Senhor ele traz um juízo sobre a humanidade, sempre ele vai mandar uma revelação na frente. Sempre ele vai dizer: olha, filho meu, servo meu, filha minha, serva minha, se arrepende. É tempo de conversão. Aí você me diz: mas Jean, Jesus ele não condena ninguém. Você não pode falar isso a mim, porque você não é juiz. Eu te digo, realmente, eu não sou juiz. Jesus hoje ele não condena, mas chegará dias, diz as Escrituras, que ele vai ferir o sol. E nesse dia, nessa hora, a Bíblia diz que os homens, os seres humanos, as crianças, os jovens, as mulheres, os homens, eles vão falar muitas coisas contra Deus. E são coisas de baixo escalão. E a Bíblia me diz que eles não se arrependerão. Ou seja, o que João está dizendo a mim nessa noite e a você, que vai vir uma geração mal, uma geração que não está nem aí para Deus. Vai vir uma geração que não quer saber de Deus. Vai vir uma geração que você vai falar: olha, Jesus te ama. E ele vai virar você e vai dizer: Jesus não existe. Vai vir uma geração que a pessoa vai falar: olha, Jesus morreu na cruz do Calvário a salvar a sua vida. E ela vai dizer: salvação? Que negócio de salvação? Isso aí é religião. Religião foi o homem que inventou. Foi o homem com o intuito de ganhar, se enriquecer, ele inventa a religião. Então essa geração é a geração
que João diz que o sol vai abrasar, o sol vai esquentar, o sol vai ficar numa situação crítica, que essas pessoas aqui, elas vão renegar a Deus. Ela vai dizer: eu falei a você que não existe Deus. Eu não falei. O sol está quente. Sabe por quê? O sol está quente é porque o núcleo do sol está passando por uma transformação. Enfim, ele vai usar a ciência. Mas é essa geração que a minha Bíblia diz que eles vão falar blasfêmia contra Deus e eles não vão se arrepender. Mas como eu disse, sempre que o Senhor ele repreende as nações, sempre que o Senhor repreende um ser humano, sempre ele vem com acalanto, sempre ele vem com uma palavra de salvação. E vejam, no 15, versículo 16, capítulo 15, ele diz: eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia. Vejam só, vai vir uma geração mal, vai vir uma geração que vai blasfemar contra Deus, vai vir. E você me pergunta, mas nos dias atuais acontece isso 100%. As pessoas elas não querem saber do seu próximo. As pessoas elas falam de amor, mas não vivem o amor. Olha, virá um dia que sairá um anjo do céu. Ele vai tocar o sol vai esquentar, as pessoas vão blasfemar contra Deus, não irão se arrepender. Mas aqui embaixo, no 15, ele diz: eis que venho como ladrão, e bem-aventurado aquele que vigiar. Muito bem, vigie, mas vigie mesmo. Sabe por quê? Porque nós vivemos os nossos últimos dias de vida nessa terra. Você sabe, você tá com teus 20, teus 30, os 40 anos, aí você diz: não, eu ainda vou viver muito. Ninguém sabe. A Bíblia diz que nós chegamos até os 70, depois só é enfardo. E muitas vezes nós não chegamos nem aos 70. Por isso eu digo a você: entregue a tua vida a Jesus. Bem-aventurado, bem-aventurado. Vou ler para você novamente. Olha aí. Bem-aventurado aquele que vigia sua alma. A Bíblia diz que quando um ímpio sou eu, é você, são pessoas injustas, erradas, como eu sou errado, sou um pecador. Mas quando um pecador como eu, como você, se arrepende, diz as Escrituras que há festa no céu. E por causa de você, muitas pessoas são derramadas erros sobre ela, ou pecados sobre elas. Então é tempo de conversão. Bem-aventurado aquele que vigia. Bem-aventurado é aquele que, quando o Senhor vir como ladrão, tiver como Jesus Cristo. Tiver com Jesus Cristo. Bem-aventurado aquele que, quando Jesus vier como ladrão, tiver com Jesus. Tiver com Jesus.
tiver com Jesus. Bem-aventurado a pessoa que quando Jesus vier como um ladrão, essa pessoa está vigiante e está com Jesus Cristo. Aí sim. Por isso que eu digo a você, entregue a tua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Não perca tempo, não. O mundo já é do maligno. O mundo é cheio de erros e de falhas. O mundo está aí. Mas a Bíblia diz de uma porta estreita. Ei, eu te apresento a porta estreita nessa noite. Sabe por que eu te apresento a porta estreita? Porque o Senhor diz, olha, virá dia que o sol vai se abrasar, o sol vai esquentar, os homens vão blasfemar e não vão se arrepender, mas bem-aventurado aquele que vigia quando o Senhor vier como ladrão. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja. E eu faço um convite a você. Eu faço um convite de coração. Amanhã vai ter culto. Várias igrejas estarão abertas. Vá no culto. Seja meu convidado. Eu te convido em nome de Jesus. Vamos ao culto amanhã. Vamos ao culto. Vamos ao culto. Vamos cultuar ao Senhor dentro do templo. Se você não puder ir ao templo, mas procure uma live e seja abençoado. No nome de Jesus Cristo. Vá a uma igreja. Procure uma igreja. Você que está afastado, se reconcilie com Cristo. Você que ainda não aceitou esse Cristo no seu coração, aceite. Reconheça Ele como teu Salvador. Como o versículo que eu li hoje. Olha, chegará dias que o sol ele vai se abrasar, os homens vão blasfemar, não vão se arrepender, mas ele diz, bem-aventurado aquele que vigia quando o Senhor vier como ladrão. Boa noite.